Como fazer uma avaliação imobiliária para preço de mercado? Isso é uma das tarefas mais importantes para um corretor na etapa de captação de imóveis, onde ele orienta o seu cliente proprietário a colocar o imóvel no valor adequado para que ele consiga ter agilidade na venda desse imóvel. Tá? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Para você que ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. O meu nome é Jonatas Rosa. Eu sou corretor de imóveis, atuo no mercado há mais de 18 anos. Já são 9 anos produzindo conteúdo gratuito aqui para o YouTube. Então, se você ainda não me conhecia, já se inscreve aí no canal, já dá uma olhadinha nos outros vídeos, que com certeza vai ter bastante conteúdo que vai agradar para você, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouco sobre avaliação de imóvel, mas a primeira coisa que eu preciso deixar claro para você: existe a avaliação do imóvel para preço de mercado, só para você orientar o proprietário do imóvel para venda, e existe uma avaliação para fins jurídicos, tá? A avaliação para fins jurídicos, para uma questão de herança, coisa assim, que um juiz determina que um perito avaliador faça, o corretor precisa ter o CNAE, ele precisa ter a carteirinha lá de perito avaliador. Então não basta ser somente um corretor de imóveis. E não é sobre isso que a gente vai falar hoje. O que a gente vai falar é sobre avaliação para preço de mercado. Para quem quer ser um perito avaliador, no mesmo instituto aí, no mesmo curso onde você fez o seu TTI, ou você que ainda não ingressou no mercado vai fazer o curso técnico em transações imobiliárias, eles já têm o curso também. Normalmente eles até vendem junto, né? O curso para perito avaliador. Isso pode te dar uma grana extra aí para quem quiser atuar também nessa área para fins jurídicos. Mas hoje a gente vai falar sobre avaliação de imóveis para preço de mercado. O cliente quer vender o imóvel dele, ele fala: cara, não tenho ideia de quanto que eu vou vender meu imóvel e tal. Ele sempre tem ideia. Ninguém é tão maluco ao ponto de não ter noção de quanto que vale o imóvel dele. Ele sabe quanto que ele vendeu, ele já deu uma pesquisada, ele tem uma ideia de valores. Então, primeira coisa, não, beleza, eu vou aí fazer uma avaliação. Mas chegando lá já pergunta: qual que é a sua ideia de valor? Por que eu digo isso? Para ver se a ideia dele está dentro da realidade, para ver se ele está sonhando, né? Enfim, para adequar o cara no negócio. E também para você não ofender o cara às vezes, né? Que às vezes o cara está sonhando com o negócio, você não pergunta isso, e aí sem justificar previamente você pega o seu imóvel vale tanto, esse cara vai se ofender, tá? Então você até pode dizer isso, mas existe uma forma gentil de você dizer isso. Vamos lá, gente, você precisa entender o seguinte: todo imóvel tem 3 preços. Primeiro tem o valor sentimental, que é o valor que o proprietário coloca. Ah, eu construí essa casa, eu nasci aqui, eu morei aqui a vida inteira. Agrego ainda ao valor sentimental a história daquele proprietário que ele investiu muito no imóvel e ele quer tirar de volta o valor que ele investiu. O cara colocou móveis planejados de primeira linha em todo o apartamento, trocou piso, fez rebaixo em gesso, fez um projeto luminotécnico fantástico e tal, papel de parede em tudo, ele quer vender com esses planejados. Ok, o imóvel vai valer um pouco mais por já estar mobiliado, por já ter os móveis sob medida e tal, só que não vai ser o mesmo preço que ele gastou para mobiliar esse apartamento, para montar ele todo, tá? É a mesma coisa um carro, que você começa a equipar, bota som, bota roda, bota isso, tem a tabela FIP ali que vai determinar o preço. No imóvel é um pouco diferente, lógico, e o cliente entra no imóvel vazio, o imóvel bem montado, logicamente a maioria vai tender aí para o imóvel já com os móveis, tá? Então isso agrega valor, mas não dá para aumentar muito o valor por causa disso. E isso é importante você frisar para o cliente. Então esse é o valor sentimental. 2 seria o valor de mercado. O que é o valor de mercado? É o valor que a galera está anunciando, é o valor que estão vendendo, é o valor que está se negociando na região. Se você já é especialista da região, já fez captação de outros imóveis no mesmo prédio, no mesmo bairro, na mesma região, com imóveis com o mesmo perfil, você já consegue ter uma ideia melhor. Então esse seria o valor de mercado. E o terceiro seria o valor de venda. O que acontece? Cara, é muito difícil você ter um imóvel lá, sei lá, um imóvel de 1.200.000, anunciou por 1.200.000 e vendeu por 1.200.000. Acontece, lógico que acontece, né? Só que você já tem que deixar bem claro na visita que não, esse imóvel aqui, o valor dele é o valor à vista e não tem desconto, ponto. Mas normalmente existe uma negociação, normalmente o imóvel acaba vendendo um pouquinho abaixo. O que vai determinar esse valor? A pressa do seu cliente, tá? A gente já vai chegar lá, só antes para não fugir do assunto, para depois não ficar dizendo, falou e não respondeu a pergunta principal, que é sobre avaliação. Cara, a avaliação ela vai se dar com base na sua experiência de mercado.
na região. Então, assim, primeira coisa que determina o valor do imóvel é a localização, tá? Por isso que eu sempre falo que é importante você ter um nicho, por isso que eu sempre falo que é importante você ter foco numa região específica, que você for fazer avaliação no imóvel lá na cidade vizinha, ou num bairro lá nos Cafundó do Juda, imóvel totalmente fora, cara, você não vai conseguir fazer avaliação. Vai ser muito difícil você avaliar precisamente esse valor. Agora, se está dentro da sua área de atuação, pô, você está ali, você viu que no mês passado vendeu um apartamento assim, assado por tanto, ó, no outro mês vendeu um por tanto, ó, tem um vizinho lá no centro por tanto, mas não está conseguindo vender. Esse negócio do vizinho é outra coisa importante da gente falar aqui, eu já vou chegar nesse ponto. Então, assim, você tem um parâmetro comparativo, você fez várias captações ali, você já teve outro no mesmo prédio ou com perfil parecido ali na região, isso é um parâmetro comparativo e é com base nisso que você vai fazer. Aí indo para a parte do vizinho, às vezes o cliente, quando você pergunta qual a sua intenção, qual a sua ideia de valores, eu falei, não, meu vizinho aqui está vendendo por 1.400. Falei, tá, ele está vendendo ou ele está anunciando? Há quanto tempo ele está anunciando? Teve já a proposta, tem tido visita, ele está em alguma negociação ou ele só está anunciando? O valor de mercado não é o valor que o seu vizinho está anunciando o imóvel dele. Ponto, tá? Coloque isso na cabeça do seu cliente. Não tenha medo do cliente, pode falar a verdade para ele, cara. Não dá para a gente se basear somente por isso. E aí o ponto que vai determinar é a pressa do seu cliente de vender, tá? Então, voltando aqui, o que vai influenciar no valor do imóvel? Primeiro, localização, tamanho do imóvel, a idade do imóvel, a infraestrutura que tem e o que tem internamente no imóvel. Se esse imóvel está mobiliado, se ele está bonito, se ele está uma boa apresentação, se é numa região que tem bastante liquidez, tem bastante procura. Então, normalmente, você vai fazer um trabalho de amostragem. Você vai pegar imóveis similares, ou no mesmo prédio, ou no mesmo bairro, e com características semelhantes, mais ou menos a mesma idade de prédio, mais ou menos se tem infraestrutura de lazer ou se não tem, mesma quantidade de vagas de garagem, metragens de apartamento parecidos, o mais próximos possíveis ali da região, e vai tirar uma média. Vai dizer, olha, na região aqui, eu percebo que os imóveis de 3 quartos, 100 metros quadrados tal, eles estão girando aqui entre 800 mil e 1 milhão e 200. Então, assim, no chute aqui, o valor médio desse apartamento é em torno de 1 milhão. E aí, o que entra além disso? Você vai olhar o estado que está o imóvel. Você vai comparar ele. Então, aí você se coloca como se fosse um cliente. Tá, olha para sua pauta. Eu tenho esse aqui de 800 mil, meio feinho, tal, prédio um pouquinho mais antigo. Tem esse por 1.200, prédio novo, bonito, apartamento montado. O que eu estou pegando ali, ele tem uns planejados, o prédio tem uns 5 anos, ainda está relativamente novo, está com uma boa apresentação. Pô, tá mais ou menos na base de 1 milhão. Né? Ele está no meio termo entre esses dois, não sei se você entendeu isso. Então, basicamente, é um comparativo. Tem muita gente que fala no estudo, não, qual que é o valor do metro quadrado, o valor do cube, e começa a fazer um monte de cálculo com base de cube. Cara, isso aí já é um papo mais de engenheiro, é um papo já, né, que eu acho que não é tão comercial. Tanto que os próprios avaliadores dos bancos, que eles são contratados e pagos para fazer uma avaliação do imóvel para fins de financiamento imobiliário, eles normalmente ligam pra gente perguntando, eu vi que você tem uma placa no apartamento lá, quanto é que tá valendo? Eles fazem essa pesquisa de mercado também, tá? Então não dá pra gente ir muito a fundo, seria muito complexo e não tão assertivo, tá? O valor mesmo de mercado é o valor que está vendendo, cara. O valor de mercado é o valor de venda. Então vamos lá, a gente chegou ali num parâmetro onde eu vou arredondar aqui num valor entre 950 mil e 1 milhão e 100. Tá? A gente entendeu que esse imóvel ele vale 1 milhão. Então seria entre 950 mil e 1 milhão e 100. Muitas vezes eu até digo para o proprietário, vai depender da sua pressa. Você pode pedir até 1 milhão e 100 se você não tiver pressa nenhuma para vender o seu imóvel. Se você quiser deixar anunciado por um tempo e tal, e quando pintar a pessoa certa vai vir, para ter uma margem de negociação, porque essa pessoa não vai pagar 1 milhão e 100, deixar 1 milhão e 100 para vir uma proposta de 1 milhão, beleza. Ainda não está fora o suficiente para você não colocar na pauta, né? E 1 milhão seria o valor de mercado desse apartamento. E o valor de venda dele, algo em torno de 950. Né? Então, dependendo da pressa, não, o cliente, não, cara, eu preciso vender esse imóvel, tal, eu estou com uma certa pressa. Então, vamos anunciar aqui a 990 mil para não chegar na casa de 1 milhão, que deve ficar um pouquinho abaixo, aquela velha estratégia. E aí, saiba que pode acontecer a proposta, a gente tem até 950 para a gente trabalhar. O que você acha? Entendeu? Então, assim, você mostra para o cliente todas as realidades
de que tem gente anunciando por um preço X, mas não está vendendo, né, de que tem imóvel mais barato, de que tem imóvel mais caro, mas para ele ficar no valor atrativo de mercado e para ter liquidez, o valor certo seria esse. Pode até considerar, se tiver uma margem ali para negociação, ou já deixar claro para o cliente que dificilmente alguém vai chegar e comprar à vista no valor cheio, muito difícil, a não ser que realmente ele esteja vendendo abaixo do valor de mercado, tá bom? Espero que tenha ficado claro para você. Lembrando, né, você que quer se especializar em captação de imóveis, eu tenho um treinamento exclusivo sobre captação de imóveis, onde eu falo sobre a parte de avaliação, falo sobre documentação, sobre como captar imóvel, como localizar proprietário, como que se aborda o proprietário, enfim, tem tudo isso disponível no curso, no nosso Masterclass de Captação de Imóveis. O link está na descrição desse vídeo. E se esse vídeo aqui fez sentido para você, lembre de deixar o seu like, compartilha também com seus colegas que às vezes estão com dúvida nesse tema. Se você tiver também alguma sugestão de pauta ou se ficou alguma dúvida, os comentários estão aí à sua disposição. Valeu, grande abraço e até a próxima.